Muito bem, nossa aulinha de filosofia, né, para o segundo ano. É o PET 3, a segunda semana, né, o terceiro bimestre. Estamos aí caminhando aí para o final do ano, né, para encerrarmos nossos estudos, né. Então aqui é o professor Beto e essa aula é a aula de carga horária complementar, tá? Qual que é o tema? O tema da semana é o tipos de conhecimento. Então vamos entender um pouquinho aí a respeito de como se forma o conhecimento, né? Quais são os tipos de conhecimentos existentes. Para a gente dar início aí aos tipos de conhecimento, né? A gente precisa primeiro entender o que é conhecimento, tá? O conhecimento é o substantivo do verbo conhecer, né? Isso aí dentro da língua portuguesa. Conhecer é o ato de entender, compreender, apreender, aprender, não é apreender não, tá? É aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio. Conhecer é o ato de apreender, né? Aprender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento e entender algo. Conhecimento é aquilo que resulta do ato de conhecer, de entender. Tá? Então, é uma definição aí dentro da nossa língua portuguesa, né, do que é o conhecimento. Então, partindo aí para os tipos, né? Quais são esses tipos de conhecimento? Existe o conhecimento popular, tá? O que a gente também chama de senso comum, né? Então, adquirido através da observação, da interação do ser humano com o ambiente ao seu redor, né? As experiências que ele vai adquirindo com a vivência, né? Com o passar do tempo, existe ali aquele conhecimento que vai sendo abstraído, né, que vai sendo resultado aí dessa experiência, tá? É o resultante, né, o conhecimento popular. Então, é o que resulta do senso comum, né? Ele é o resultante do senso comum, da dedução, sem a necessidade de uma comprovação científica, né? Provas concretas. Não há uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto em observação. Tá? Então, o conhecimento popular é aquele que não necessita de uma comprovação científica, né? Não necessita de provas concretas a respeito dele. Ele é falível, né? É inexato, né? Então, tudo aquilo que não tem uma comprovação científica, ele não é exato, ele é infalível, né? Ele não é infalível, né? Pelo contrário, ele é falível, tá? Ele pode conter erros, tá? Hoje em dia nós estamos numa discussão muito grande a respeito disso, né? Remédios de comprovação científica, né? Alguns aí que negam a ciência, né? Que não esperam a comprovação científica, começam a receitar remédios, né, durante a pandemia aí, remédios que sem comprovação nenhuma científica, é muito perigoso, tá? Mas existem exemplos de que o senso comum, né, algumas coisas aí são verdadeiras, tá? Mas que não haja comprovação científica. Exemplo, um agricultor que mesmo sem nenhum estudo sabe exatamente quando plantar e colher. Tá? Isso aí não teve nenhuma comprovação científica, mas se você for lá na zona rural, na roça, né, lá vai ver que o agricultor ele sabe a época certinha que ele tem que plantar, a época certinha, né, que ele vai colher aquele plantio. Então isso aí é um senso comum, né? É um conhecimento adquirido com a vivência, tá? Sem a comprovação científica. Tem uma frase aí: ao pôr do sol vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, né? E de manhã, hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo. Quem falou isso? Jesus de Nazaré, né? Então, isso aí é um conhecimento popular, né? É um senso comum em que as pessoas conhecem, né, sabem se vai chover, se não vai chover, olhando apenas para o céu, né? Ele não precisou de nenhuma comprovação científica para aquilo. Então, esse é o tipo de conhecimento que a gente chama
de conhecimento popular, tá? Outros tipos, né? Desculpa, o cachorrinho está latindo aqui, mas vamos tocando aí a vida aí, né? Nas dificuldades, né? O cachorrinho latindo é um senso comum isso aí, né? Toda vez que eu vou gravar aula, eu sempre deixo ele preso, né? Porque eu sei que ele vai latir. Agora eu esqueci ele solto ali, né? E ele está me atrapalhando. Mas vamos lá. O conhecimento religioso, tá? É aquele conhecimento que vem, né, através da religião, baseada na fé. Tá? Então existe o conhecimento que nós falamos, né, o conhecimento popular, o conhecimento do senso comum, o conhecimento religioso. Acredita-se que a religião é a verdade absoluta e possui todas as explicações para os mistérios que rondam a mente humana. Tá? Esse conhecimento religioso ele prevaleceu lá na Idade Média, né? Lá naquele período que nós conhecemos como período medieval, né? O período feudal, durante o feudalismo, né? Na Idade Média, onde que a religião ela tinha, né, esse poder, né? Tinha todo o poder e todas as explicações voltavam-se para algo sobrenatural, né? Então não existe ali aquela comprovação científica, né? Por quê? Porque tudo é coisa de Deus, né? Tudo é feito, né? Por vontade de um ser sobrenatural. Então não há necessidade de verificação científica para que determinada verdade seja aceita sobre a ótica do conhecimento religioso. Basta apenas a fé. Né? Então, as pessoas tinham fé e para aquelas pessoas tudo era obra de Deus, né? Tudo era obra de um ser, né? Que podemos falar sobrenatural, né? Que não é do nosso, né? Da nossa natureza, né? Ele é de outra natureza. Então, exemplo, o mundo e os homens foram criados por Deus. Tá? É um conhecimento religioso. Muitas pessoas acreditam que o homem, né, e o mundo, o universo, né, os planetas, tudo foi criado por Deus. Então, isso é um conhecimento religioso. Né? Ele não se baseia na ciência. O conhecimento científico, né? O conhecimento que temos sobre fatos analisados e comprovados cientificamente, de modo que sua veracidade ou falsidade podem ser comprovadas, né? São verificáveis. Né? Então, a ciência ela só propõe determinadas soluções, né? Determinados conhecimentos, depois de passar por várias fases, né? Nós vamos falar aí dessas fases, né? Dessas etapas do conhecimento. É um conhecimento factual, está baseado em experiências comprovadas, falível e aproximadamente exato. Novas ideias podem modificar teorias antes aceitas, né? Cura e vacina para o coronavírus, por exemplo. Então, o conhecimento científico, mesmo tendo, né, cumprindo todas essas etapas e questionando determinadas posturas, né, ela é falível ainda, né? Futuramente pode-se comprovar outras medidas em relação ao coronavírus que muitas das vezes a ciência pode ter dito que não eram próprias, né, para esse controle, mas atualmente, né, e nós vivemos o dia a dia, né, nós devemos sempre estar cientes e acreditar na ciência e nos cientistas, né, não em pessoas que por motivos, né, desconhecidos aí, ou talvez conhecidos, né, pratiquem o charlatanismo, né, pratiquem aí uma medicina que não é voltada para a cura, né, mas sim voltada para vantagens econômicas, por exemplo. Exemplo, a descoberta de outros planetas por meio da observação com telescópios, né? Então a ciência ela consegue, né,
conhecer outros planetas, né, através, né, de telescópios, de naves espaciais, de sondas, né? Então existe aí uma comprovação, né? Os cientistas conseguiram comprovar isso. Porque para que, né, o conhecimento científico exista, é necessário que a proposição tenha passado por 4 etapas, né? Quais são essas etapas, né, do conhecimento científico? A observação. Então, o conhecimento científico, né, da mesma forma que o senso comum, ele tem que observar, né? Então, verificação de um fato ou das consequências de uma experiência, tá? Então, ele tem que observar, verificar, né, as consequências, verificar os antecedentes, né, o que levou a ocorrer determinado fato, as suas consequências, né? Então, existe ali uma observação. A hipótese, utilizando os dados recolhidos na etapa anterior, o pesquisador sugere suposições que explicariam tal fenômeno observado, né? Então, o cientista ele não vai sugerir algo da cabeça dele, né? O cientista, ele após observar, né, e utilizar aqueles dados que ele tem em mãos, ele vai propor, né? Ele vai supor explicações para tal fenômeno. Né? Depois de criar a hipótese, né? Depois de observar, de criar a hipótese, ele vai criar uma lei, né? A lei, a descrição do fenômeno e seu funcionamento. Veja bem, não é só observar e já falar, não, isso vai acontecer, isso acontece porque eu fiquei observando. Não, ele tem que observar, ele tem que criar hipóteses, né, para que ele possa formular a lei a respeito do funcionamento, né, daquele fenômeno. A quarta etapa, né, que seria a teoria, né, que é a descrição, né, o escrever a respeito daquela teoria que ele criou, tá? Publicar hoje em dia, né, existem revistas especializadas, né, onde que os cientistas publicam as suas descobertas. Então, a quarta etapa é a teoria. Só pode ser obtida após a realização de diversos experimentos que comprovem que a lei proposta seja realmente uma verdade, né? Então a teoria, né, por exemplo, ali no caso os livros didáticos, né, que a gente estuda, eles não são escritos, vou escrever um livro. Não, a pessoa pesquisa, observa, né, cria, né, o fato, né, o que ocorreu, aquele fato, a consequência, e depois disso ele vai escrever o livro. Né? Então o cientista também, quando ele descobre, ele vai publicar essa descoberta, né, numa revista científica, que vai comprovar a veracidade do fato em uma revista científica séria, né? Então, existem essas 4 etapas, né, para que se haja, né, para que se tenha o conhecimento científico de determinado fenômeno que está sendo estudado. O conhecimento filosófico, né, que é o baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias a partir do uso do raciocínio em busca do saber, né? O conhecimento filosófico ele é comum e era comum lá na Grécia Antiga, né? Onde Platão, Aristóteles e vários outros filósofos, né? Sócrates, criaram aí definições, né, e criaram conceitos e conhecimentos de fenômenos que até então eram tidos como algo dos deuses, né, a mitologia grega. Então os filósofos, né, o conhecimento filosófico surgiu a partir da capacidade do ser humano de refletir, principalmente sobre questões subjetivas e materiais, conceitos e ideias. Né? Muitas vezes não tem como você comprovar cientificamente uma ideia. Né? Essa ideia ela é comprovada através da reflexão, né? Ela é subjetiva, ela é imaterial. Então, através aí do conhecimento filosófico que se vai obter
né, as definições, os conceitos, principalmente no plano imaterial. E como se trata de teorias que não podem ser testadas, não é verificável, portanto, ela é infalível e exato, né? Como ela não consegue ser comprovada pela ciência, né? Muitas vezes essas ideias não são comprovadas pela ciência, elas são infalíveis, né? E não é um conhecimento exato. Por exemplo, o pensamento de que as máquinas um dia irão se sobrepor aos humanos, né? Não existe aí uma comprovação científica a respeito disso, né? Existe uma ideia, um pensamento, né? Nós projetamos, né, para o futuro essa substituição total da mão de obra, né, humana, né? Então, isso aí, como não existe uma comprovação científica, ela pode ser infalível, né? Pode chegar futuramente e não acontecer isso, né? Isso é um conhecimento filosófico, né? É um conhecimento que nós pensamos, nós refletimos a respeito dele e propomos algo lá para o futuro, né? Mas não existe como haver aí uma comprovação científica. Por quê? Porque não é palpável, né? Não é concreto, né? Ele é imaterial. A gente encerra, né, no conhecimento filosófico ali as formas, né, os tipos de conhecimento, e para finalizar aqui a aula, nós vamos ver aí as características gerais da filosofia. Apenas a razão é o critério da explicação de alguma coisa, né? O raciocínio, a razão. O que não é provado racionalmente não é verdade, né? O que você não consegue provar com a razão não é verdadeiro. O filósofo deve justificar suas ideias provando que segue regras universais de pensamento, né? Então, não adianta você querer comprovar algo só porque você quer, né? Não, você tem que seguir regras, né, do pensamento, né, da sua observação ali, do que você pensou, da forma com que você pensou, né, o que levou você a tirar determinadas conclusões. Recusa de explicações pré-estabelecidas. O problema deve ser sempre investigado, né? Então, quando você se deparar com um problema, não adianta você falar assim, não, isso já é pré-estabelecido, que é dessa forma. Não, você tem que refletir a respeito disso, né? E não aceitar as opiniões que já são pré-estabelecidas. A gente assim encerra, né, a nossa explicação e a gente pode abstrair, né, de tudo isso aí. Muito o que acontece hoje em dia, né, a utilização de remédios não comprovados cientificamente, né, as opiniões de pessoas que não conhecem nada a respeito, né, da medicina, da ciência, esse questionamento, esse negacionismo que existe da ciência, né, é algo que está nos levando aí à Idade Média, né? Muitas pessoas aí estão dando mais importância a grupos, talvez religiosos, ou grupos que possuem interesses particulares ali, envolvidos em negociatas, do que mesmo ouvir a ciência, né? Então nós temos que ouvir a ciência ela comprova, a ciência pesquisa, a ciência passa por etapas, né, de comprovação. A gente encerra então aqui a aula, um abraço aí a todos, e não se esqueçam, tá, de seguir, né, nosso canal lá no YouTube, né, fazer a inscrição lá no canal e seguir também no Instagram, no @recorte histórico. Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.